Cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Venho trazer uma breve palavra que está lá no livro de Efésios. E não poderia deixar de ser Efésios 6:10. Os demais irmãos meus, fortalecei o Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os principados das trevas desse séculos, contra os ossos espirituais da maldade e lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mal, tendo feito tudo, fico firme. Estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, ao qual podereis apagar os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, a palavra de Deus, orando todo o tempo contra oração e súplica, vigiando Deus com perseverança por todos os santos e por mim, para que seja dada a abrir da minha boa palavra com confiança, para fazer o notório mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para falar dele livremente, como me convém falar. Aqui, irmãos, é uma passagem muito conhecida da igreja, que fala sobre a armadura de Deus. O que significa a armadura de Deus no mundo espiritual? No mundo espiritual, a armadura de Deus significa muita coisa. Então eu vou trazer essa palavra em nome de Jesus, vou fazer uma oração antes, que o Espírito Santo do Senhor possa me usar com a tua graça, com o teu poder, com a tua glória, em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Salvador, e pelo eterno Deus que nos enviou o seu Filho para nos salvar de nós mesmos. Pai, que não seja para a minha glória, mas para a sua. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu venho aqui trazer essa palavra porque oração é a coisa mais importante que existe, né? Nós precisamos da oração, orar, para que o Senhor venha fazer na nossa vida a vontade dEle. E também para interceder por outras pessoas. Então, existem duas formas, a oração e a intercessão. A oração não é uma coisa, a intercessão é outra. Por isso que a gente tem que orar todos os dias. Interceder, a gente vai interceder por situações. A gente intercede pela nossa vida, a gente intercede pela nossa família, a gente intercede pelas pessoas, a gente intercede por situações adversas e a gente pode interceder também pelas nações de uma forma geral. Por as situações, por lugares que estão assolados, nós podemos estar intercedendo e também orando. Porque oração é uma coisa contínua, você não pode parar de orar, de interceder. Você sempre está orando, você está sempre ali orando. E aqui em 1 Tessalonicenses 5, está escrito assim, no versículo 17, orai sem cessar. Isso quer dizer que a gente está orando sempre. Quando a gente vai fazer uma intercessão, eu até aconselho os irmãos a jejuar, fazer um jejum. Porque Jesus falou lá em Mateus 17:21, que tem certa casta de demônio, que tem casta de demônio. Existem certas castas de demônio que só saem com jejum e oração. Às vezes, a casta de demônio vai sair com a própria oração. Mas tem certas castas, ele falou aqui, tem casta de demônio que só vai sair com jejum e oração, precisa jejuar. Por isso que naquela vez que ele desceu do monte da transfiguração, que ele levou Pedro, Tiago e João com ele, que ele sempre levava Pedro, Tiago e João, já perceberam? Quando ele ia para uma situação séria, né? Quando ele entrou naquela casa da Talita para ressuscitá-la, aquele irmão Jairo, né? Jairo, que era um dos príncipes da sinagoga, um dos chefes, foi lá pedir a Jesus que fosse lá atrás dele, né? Para estar curando a filha dele. Mas só que a filha dele morreu nesse intervalo. Quando ele foi buscar Jesus, a menina faleceu. Mas Jesus falou para ele assim, não chores. E ainda por cima, Jesus ainda saiu virtude de Jesus naquele dia, porque uma mulher estava há muitos anos, né, acometida por aquele
aquele sangramento e, bom, aí ela pensou no coração dela, né? Tocando a orla somente dele, eu serei curada. E foi. Mas essa aí é outra pregação. Mas aconteceu isso no meio do caminho. E Jesus ainda parou todo mundo e perguntou: quem foi que me tocou? Né? Porque saiu virtude. E os discípulos ainda ficaram falando: o Senhor ainda diz quem foi que me tocou? O Senhor ainda diz quem foi que me tocou, se a multidão o espreme ou oprime? Mas acontece que alguém tocou para obter um milagre. É isso que ele perguntou. Porque aquilo ali não podia passar. Tinha que ser confirmado para que o milagre fosse afirmado na vida daquela mulher. Deus precisava ser glorificado. Jesus precisava ser glorificado ali. E por isso que ele pediu que a pessoa falasse. E ela falou. Aí ele falou: vai que a tua fé te salvou. Se ela não tivesse falado, irmão, será que ela continuaria curada? Acho que não, né? Porque Jesus não pediu ali. Eu acredito que, de repente, não sei, não posso afirmar. Mas por que Jesus perguntou aquilo, né? Então, nesse meio tempo que Jairo foi lá, aconteceu isso. E nem por isso Jairo esmureceu. E é assim como nós não podemos esmurecer quando a gente pede alguma coisa. Ele pediu a cura. Mas ali mesmo, Jesus podia ter curado a filha dele. Mas ele resolveu ir. Porque tem hora que a gente tem que ir. Entendeu? Tem hora que a gente tem que ir, tem que tocar na pessoa. Ele tocou na Thalita. E ele fez uma intercessão por ela ali. E qual a diferença da oração para a intercessão? A oração é uma coisa contínua. Você pede a Deus nos guardar você, sua família e aqueles que estão ao redor de você, né? É o que a gente faz, né? Fazer aquela oração. Ou a gente às vezes ora por uma situação, mas não é uma coisa muito profunda. Mas quando é para você batalhar, que tem trevas no meio, você tem que jejuar. Ou você jejua, ou você acorda de madrugada, um dos dois, porque a batalha é séria. Às vezes é necessário fazer até os dois, jejuar e acordar de madrugada. Mas na maioria das vezes um ou outro é necessário para aquilo ali não vir sobre você, porque é uma carga negativa que vem. Você às vezes está orando para uma pessoa que tem trevas. Então você precisa jejuar. Ou então acordar de madrugada para jejuar, para orar meia-noite. Ou orar 3 horas da manhã, mas a gente costuma mesmo orar meia-noite, né? Ou então orar de manhã cedo, quando está clareando, como Jesus fazia. A intercessão é uma coisa diferente da oração. Eu vou dar alguns exemplos aqui de intercessão. Por exemplo, em Crônicas 7:14, vamos lá comigo, que eu não quero me estender mesmo hoje aqui. Já estamos em 8 minutos de gravação. Aí eu vou lá em Crônicas agora. 7:14. Vamos lá. 7:14. Que foi quando Salomão intercedeu pelo povo. Quando é uma coisa brava, irmãos, aí a gente tem que jejuar mesmo, porque acredito eu que como o Salomão foi um bom aluno, né? Segunda Crônica 7:14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então eu vos ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou desligar aqui o circulador que está atrapalhando nessa barulho aqui. Desculpa, esqueci de desligar, que eu estava fazendo meditação da palavra. Então, o que aconteceu aqui, irmãos? Ele, depois disso aqui, ele continuou no 15. Agora estão abertos os meus olhos, atenta aos meus ouvidos, a oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração em todos os dias.
Então aqui ele está intercedendo pelo povo. Se você continuar para não ficar, não ser muito longo o vídeo, você leia você lê toda essa parte, que a partir do 14, se quiser ler o capítulo todo, mas aqui vai falando sobre que ele está aqui fazendo intercessão por tudo, pelo povo, pelas pessoas, por tudo. Ele está fazendo uma intercessão, né? Porque quando a gente intercede por coisas difíceis que a gente não sabe, é intercessão. Quando a gente ora, né? É uma intercessão. Quando a gente já ora por uma coisa mais simples, todos os dias você está orando ali. Ah, Deus nos guarde, nos abençoe, aquela coisa toda. É uma oração. A intercessão, ela vai mais profunda, ela mexe com as trevas. Por isso que a gente tem que estar fazendo, orando, né? Orando, mas intercedendo, né? Ou em oração, mas também jejuando, ou então de madrugada buscando o Senhor em oração. Porque de madrugada é um sacrifício que você está fazendo, né? Então Deus está ali vendo o teu sacrifício também. E quem não gosta de dormir, né? Dormir a noite inteira. Então aqui foi um tipo de intercessão que Salomão fez depois que ele inaugurou a casa do Senhor, que ele fez a casa do Senhor. Tessalonicenses eu já falei, Efésios 6 a gente leu, que são as armaduras, eu vou falar dessas armaduras. E Êxodo 32, Moisés orou pelo povo. Vamos lá, irmãos. Moisés, Êxodo 32, 30 e 35. Moisés orou pelo povo. 32. Ele intercedeu também. Isso é uma intercessão. Ele orou com intercessão. Ele falou assim: agora, pois, perdoa o seu pecado e não risca-me, peço-te, do teu livro que tem escrito. Por quê? Por que ele fez essa intercessão? Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora conduz esse povo para onde tenho dito, eis que meu anjo estará diante de ti, porém no dia da minha visita visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado. É complicado. Aí o que aconteceu? Ele orou antes, mas Deus já tinha tomado providência. Então aí tinha trevas. Você viu que Deus feriu o povo? Daí você vai entrar nessa divisa de guerra, você vai também sair ferido. Você tem que entregar para o Senhor e deixar Ele fazer a vontade dEle, tá? Aí Mateus 17, 21, Jesus fala: tem caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Quando desceu daquele monte da transfiguração que ele levou, eu nem terminei de completar, 21, tinha um homem que estava com o filho lá endemoniado, ninguém conseguia tirar o demônio do homem. Aí Jesus falou, Jesus disse: por causa da vossa pouca fé, no versículo 20, capítulo 17, versículo 20 de Mateus. E Jesus disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi esse monte, passe daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta caixa de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Entendeu? Porque os discípulos dele tentaram, você pode ler o capítulo 17, começa na transfiguração, quando ele desceu, o homem chegou para ele e falou que seus discípulos não puderam expulsar, porque não estava em jejum. Tem caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Então, irmãos, jejuar ou acordar de madrugada, alguma coisa a gente tem que fazer. Não dá para entrar em vida de batalha, de guerra, de trevas, com a cara limpa, né? E sempre a gente pediu o Senhor para nos revestir com a autoridade dele, poder, porque a gente não pode fazer nada, nós não somos Deus.
E eu falei, acho que de praticamente todos, né? Então agora eu vou falar da armadura do Senhor, que eu comecei com a armadura. E a oração, irmãos, ela é uma bomba no inferno. A gente sempre tem que aliar a oração com a palavra. Não pode ser só oração. A palavra tem que estar junto. Ah, mas eu não tenho leitura. Procura gravar então as palavras no teu coração, para quando você for orar, você manifestar a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que corta. Ela é uma espada, né? Ela vai cortando tudo que não presta, toda obra maligna de Satanás. Efésios 6. Então aqui a gente está falando da armadura, o cinturão da verdade, né? É a convicção moral e intelectual da existência de Deus. Por quê? Porque se a gente mentir, a gente não está não está em comunhão com Deus. Para a gente estar com a convicção moral e intelectual da existência dele, a gente não pode mentir, porque a mentira faz cair toda a armadura. Não adianta você botar armadura e mentir. Ela vai se desmoronar em você. Por isso, o cinturão da verdade te segura. Quando o cinturão da verdade ele é afetado pela mentira, ele solta a armadura e toda a tua armadura cai. E qual é essa armadura? A couraça da justiça, os pés calçados no evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A oração não é uma armadura, tá? Não é uma ferramenta da armadura aqui. A oração, ela é uma energia que nós temos dentro de nós. Ela é uma arma, mas não é uma armadura da batalha. Aqui está dizendo certinho como Paulo falou. O que é a couraça da justiça? Ela representa a justiça e veio a leva de Jesus, porque Jesus, ele nos justifica todos os dias lá no céu, porque ele sabe que nós não temos capacidade nenhuma, de jeito nenhum, de ser perfeitos. A gente tenta, né? O que a gente não a gente fazia antes, nós não fazemos mais hoje. Que é mentir, que eu estava falando agora, né? Que é mentira. O diabo é o pai da mentira. Que é injustiça com as pessoas, que é defamar as pessoas, que é mentir, roubar, enfim, aquelas atrocidades todas. Hoje em dia nós não fazemos mais isso, mas um dia a gente fez alguma coisa relacionada a isso. Mas hoje a gente não faz mais. Então, a couraça da justiça, ele está lá justificando a gente. Por quê? Porque foi uma coisa involuntária. Quando é voluntário, irmãos, pelo amor de Deus, né? Quando é voluntário, a pessoa sabe que aquilo ali vai acabar mal, mas ele está fazendo porque ele quer. Jesus não pode justificar uma pessoa dessa. Ele está em pecado, mortal ainda por cima. Então, a justiça inviolável de Jesus, que a gente dedica a ele, né? Todo a nossa, como é que se diz? A gente dedica que Deus pode nos justificar, que Ele é a nossa justiça. Nós não somos justos. Ele que é justo, né? E essa justiça nos protege, essa justiça também nos protege das acusações do inimigo. Aí vamos para a terceira, né? Os pés calçados do Evangelho da Paz, que é conhecido como conhecimento pessoal que devemos ter de Deus. A gente precisa conhecer o Evangelho, estudar as Escrituras. A gente precisa conhecer as Escrituras, porque as Escrituras falam, o Senhor Jesus é a própria Escritura, Ele é a própria palavra. A carne, o verbo se transformou em carne para vir aqui nos salvar. Então nós precisamos conhecer o que Ele deixou, o antigo e o novo mandamento. Não é? Eu não gosto nem de velho. Antigo Testamento e Novo Testamento. Velho fala de passado, de coisa estragada, não. É Antigo Testamento. Antigo. E ele faz parte do primeiro. Porque quando Jesus Cristo estava nessa terra, não tinha o primeiro mandamento, irmão. Não tinha o segundo mandamento. Só tinha o primeiro. E o primeiro mandamento, praticamente todos os livros
falavam da vinda dele. Não estou dizendo todos não, mas a maioria dos livros do Antigo Testamento falava da profecia que Jesus viria. Esse novo mandamento foi escrito depois. Dizem que foi até muitos anos depois que foi escrito. Um deles por João Marcos, né? Que a gente até lê aqui nesse capítulo de Atos 12, você vai ver que o Pedro, né? Atos 2:12. Vamos lá, Atos 2:12. Não, vamos primeiro terminar esse aqui. E o escudo da fé. Então aqui a gente tem que ter o conhecimento pessoal da palavra de Cristo. O escudo da fé nos protege das flechas da tentação, permitindo continuar a batalha. Esse escudo da fé aqui, ele é como se fosse protetor. A gente acreditar, não duvidar que a palavra de Deus vai fazer efeito na nossa vida. O capacete da salvação nos protege das invasões, né, do inimigo na nossa mente. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito, eu acabei de falar, o escudo da fé. A gente tem que acreditar que a palavra, por isso que a gente tem que orar falando a palavra. Ore sempre determinando uma palavra naquela situação ali. Por exemplo, portas abertas. Aí está escrito lá em Apocalipse 3, né? 7 e 8. Que a porta que o Senhor fecha não abre, que o Senhor abre não fecha. Você declara aquilo ali. Você está pedindo portas abertas para você ou para alguém. Se é para você, tudo você fala para você. Se é para alguém, já é uma intercessão. Tá? Então, sempre tem que falar que Deus faça a vontade dele. Bom, aqui, depois disso tudo, fala da oração, que é a energia que capacita a gente para a batalha. Sem oração não existe como, irmãos. Sem oração não tem como. É orar sem cessar. Orar em intercessão, eu já falei a diferença para vocês, né? Agora vamos lá em Atos 12, que eu quero falar dessa palavra do Atos 12. E vou falar bem rápido, que eu não quero me estender mesmo. Então, sempre que você orar, não traga carga negativa para você. Sempre que você tiver para orar, se for uma oração normal, que não entre em detalhes, muitos detalhes, você entrega na mão de Deus aquela oração, pronto, tudo bem. Porque senão a gente estaria todo o tempo de jejum, não tem como. Mas como é uma oração a pessoas, a situações, que tem trevas ali, que você não sabe, está oculto, você tem que jejuar ou acordar de madrugada. Não tem jeito. Aqui, ó. Aqui eu vou falar quando Pedro foi preso. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar, matou Tiago a espada, o irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 4 quartetos. Então foram 12 soldados, né? E quando Herodes estava para comparecer na mesma noite, Pedro dormindo entre os soldados, ligado a 2 cadeias, os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, então tocaram em Pedro na ilharca e despertou, dizendo: levanta depressa, caiu das mãos as cadeias. É a fé. E disse o anjo: veste-te, pois, as tuas sandálias, e assim o fez, lança sobre as costas a capa e segue-me. E saindo em seguida, sabia o que era real, e foi pelo que estava sendo feito pelo anjo, mas pensar que ali havia alguma visão. Ele que pensava, o próprio Pedro, né? E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que era a porta da cidade, já abriu por si mesmo, tendo saído, percorreu a rua, e apartou-se dele o anjo. E Pedro, tomando para si: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de tudo quanto o povo judeu esperava. Estavam de plateia, né? Estavam sentados lá numa plateia,
esperando o dia amanhecer para acabar com a vida de Pedro. Assim também na nossa vida. Muita gente fica de plateia esperando a nossa queda. Muitos ficam esperando na plateia, esperando a gente esborrachar com a cara no chão. Mas não é aquelas pessoas que estão querendo isso. É o diabo que está na vida delas. Tá? E considerando isto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta, depois eu vou voltar aqui, do pátio, uma menina chamada Rosa saiu a escutar, e conhecendo a porta de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para anunciar a Pedro que estava à porta. Disseram, está fora de si, mas afirmavam que assim era, e dizia, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e viram que se despertaram, e acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, e o contou-lhes como se o tirar da prisão, e disse, anunciai a Tiago, e os irmãos saindo, partiu para outro lugar. Irmãos, aqui, Rhodes era uma menina que aparece aqui, que o relato do livro de Atos fala, que abriu, foi lá na porta, viu que era o Pedro, mas voltou, em vez de abrir, voltou. Por quê? Porque ela ficou, assim, atônica, surpresa, sabe? Quando dá aquele negócio assim na gente. Assim foi essa menina. Ela teve fé. Mais do que aquele povo. Tudo bem que ela viu Pedro, né? Mas ela ficou atônica e foi lá porque ela achava, todo mundo achava impossível que Pedro fosse solto, porque ele já tinha matado o Tiago, a espada, irmão de João. E esse outro Tiago aqui que mandou falar já era o outro Tiago, não era esse, né, que a gente está pensando. Era outro Tiago. Então, irmãos, aqui é uma prova de fé que o povo orava, intercedia pelo Pedro. E foi feito aquilo que a oração foi pedido. Só que na hora que chegou para eles a notícia, eles não acreditaram. Assim é na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos esperando, orando há muito tempo por uma situação, e quando aquela situação é cumprida na nossa vida, a gente não acredita. Assim foi com Zacarias também. Zacarias estava pedindo um filho há muito tempo, quando o anjo apareceu dentro do templo, ele também não acreditou. Ficou mudo por causa disso. Quantos na Bíblia oraram e chegou essa notícia e a pessoa não acreditou? Uma opção. Eu estou dando alguns exemplos aqui, que a gente vem aprender com o que está escrito, porque antes não existia tantas escrituras assim. Existia a Torá, mas não existia o Novo Testamento. Mas aqui a gente conheceu a graça de Deus, os grandes milagres que Jesus fez, e nós temos que nos apegar a esses milagres. Nós não podemos ser ignorantes, deixar de ir a médico, nem nada disso, mas nós precisamos, que às vezes Deus quer glorificar e quer salvar até alguém lá dentro da medicina, e mostrar para a medicina que eles vão até onde Deus quer. Mas quando não tem mais jeito, é com Deus mesmo. Então não deixe de se cuidar. Cuide-se. Vá ao médico. Cumpra o que tem que ser cumprido, né? Porque a palavra do Senhor diz que Ele não vai descer aqui para fazer nada que a gente possa fazer. Então é essa mensagem que eu quero dizer. Que eu quero deixar para vocês. E ele bateu na porta do pátio, uma menina chamada Ruth saiu a escutar, mas eles não acreditaram. Falaram, é o anjo dele, você tá louca. Entendeu? Creia que você orou e que aquela oração chegou no coração de Deus. Diz que tem um cálice, em Apocalipse diz que tem um cálice dos santos, que todo dia é depositada aquela oração ali. Um dia vai ser cumprido, vai ser no tempo de Deus, não vai ser no meu nem no seu. A gente tem que acreditar. José, quando teve aquele sonho, ele foi para lá para o Egito. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Mas ele creu na promessa do Senhor. O sonho que Deus deu para ele ficou guardado no coração. Ele estava longe do pai, dos irmãos, da casa, de tudo. Ele podia ter desistido. Podia ter feito coisas que Deus não ia se agradar. Mas ele não fez, porque ele se lembrou da promessa. E foi transformado de um prisioneiro, ele foi transformado também num governador.
Quando que a gente vai ver um preso transformado em governador? Somente Deus pode fazer isso. Não existe mais ninguém que possa fazer isso. Só Deus mesmo. Ainda colocou um anel no dedo dele e deu lá aquela mulher lá, né? Pra ser, que eu esqueci o nome dela, pra ser, que era parenta lá de Potifar, pra ser esposa dele, botou uma túnica, porque a túnica dele foi rasgada na terra, mas não foi rasgada no céu. Foi manchada na terra de sangue, mas não foi manchada no céu. A gente tem que entender que o que Deus tem na vida de uma pessoa, ninguém pode interferir. Eu vou dizer, se você interferir naquilo que Deus tem na vida de uma pessoa, você só vai colher coisas ruins, coisas não muito boas para você. Não interfira no caminho de Deus. Aliás, você só vai até onde Deus quiser. A hora que Deus tirar, acabou. Aqui não foi diferente. Deus tinha um plano na vida de Pedro, ele não podia morrer. Então, aquilo ali foi feito. O anjo foi lá para saltar ele. Quantos lugares ele passou? Passou um monte de portas, né, de ferro. Quarteto de soldados. É pouco? E depois eles foram lá e não viram mais ele. Ele estava ensinando de novo. E Pedro morreu velhinho, né? Pedro morreu bem velhinho mesmo. Segundo diz a história, né? Porque não aparece a morte dele aqui na Bíblia, mas tem relatos, histórias lá dos judeus que ele morreu bem, né? Longo mesmo. Igual o Tiago também, mesma coisa, né? Mas dizem que sofreu mártire, né? Dizem que sofreu mártire, morreu de cabeça para baixo, que ele mesmo pediu. Então aqui eu quero ressaltar isso. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram que se espantaram. Se espantaram porque não estava esperando. E acenando, ele falou com a mão que se calasse, porque... e contou como tinha tirado ele da prisão, porque ele queria ir embora dali, porque era o lugar que eles iam procurar ele. Você viu que Pedro não hesitou no lugar? Aquela mulher, mãe do João Marcos, ela cedia a casa dele. Aqui diz que de repente ela tinha até posses, né? Porque ela era prima de Barnabé. Barnabé também tinha posses. Então achavam que ela também tinha posses. Tinha uma casa grande que podia ceder para a igreja. Igreja, irmã, eu vou falar para você, é o local onde a gente está, é o templo. Igreja somos nós. Quando a gente se reúne, aí vira uma assembleia. Eu não estou falando de igreja, estou falando da Assembleia dos Santos, tá? Aí vira uma assembleia ali, uma igreja que se reúne para falar da palavra de Deus, para orar, para estar buscando pelas pessoas, para estar em oração, né? Para estar louvando o nome do Senhor, para estar trazendo uma palavra. Aí vira uma igreja quando os povos. E nós somos uma igreja ambulante por aí também. Então, faça reuniões lá na sua casa, estude a palavra de Deus lá na sua casa, faça culto para o Senhor na sua casa, ao Senhor. Faça isso, porque Ele se agrada disso. Assim como a mãe de João Marcos. Ele era João, mas tinha um sobrenome Marcos. Foi ele que escreveu o Evangelho de Marcos, tá? Foi o Marcos, o João Marcos, foi ele que escreveu. Que é o Evangelho, dizem que é o mais autêntico, assim. E todos são autênticos, mas ele ser mais próximo do que possa ser verdade, tudo. Eu gosto muito do Evangelho de João também. De todos os evangelhos. Mas eles falam isso, né? E é isso essa palavra que eu quero trazer para você. Não esmoreça. Vista a armadura de Deus. Ore e continue acreditando que o seu milagre vai chegar. Não importa as circunstâncias, não importa o que estão fazendo com você, não importa o que estão te boicotando, não importa que estejam fazendo você ficar triste, não importa nada. Você pensa que não acontece comigo? Acontece comigo também. Acontece com todos aqueles que servem Cristo, mas nós somos perseguidos porque nós acreditamos em Jesus Cristo e em tudo que Ele deixou para nós aqui, e na salvação eterna, e que Ele vai voltar, irmãos, Ele está voltando. Creia nisso. É só você ver os acontecimentos,
Dizem que a gente tem que ler a Bíblia e ouvir as notícias. Por quê? Porque a gente não ora. A gente ora para as coisas ficarem melhor, né? Mas quando a gente vai lá, as coisas não estão fáceis. Pode ver que tudo está caminhando para que o Senhor Jesus volte e para que o anticristo se manifeste. Que o anticristo é o quê? É tudo aquilo que se manifesta ao contrário da palavra de Deus, que não acredita na Bíblia, não acredita no Apocalipse, não acredita nos Evangelhos, não acredita na Torá, que é o Antigo Testamento. Tudo que não acredita é anticristo, mas vai levantar um homem. Um homem, ele vai ter os seus apoios, o anticristo vai se levantar. Ele vai ter apoio do falso profeta. Isso é outra pregação. Mas ele vai se levantar para apaziguar o mundo, porque o mundo vai estar assim, de cabeça para baixo. E todos em comum acordo, todas as nações em comum acordo, as nações vão ceder a ele, inclusive Israel, e vão achar que ele é o Messias, porque na verdade Israel estava esperando um homem comum que viesse apaziguar, temente a Deus, né? Mas que viesse apaziguar, tirar eles do sofrimento, tirar eles desses ataques dos inimigos, tirar eles da mão de Roma. Mas isso não aconteceu. Jesus não veio para salvar a pátria deles. Jesus veio para salvar as almas. Agora, quando ele voltar, ele vai vir para levar a sua igreja com ele no arrebatamento. Está escrito isso no Novo Testamento, no Apocalipse e em Tessalonicenses. Leia Apocalipse, Tessalonicenses e Daniel, que você vai fazer um paralelo de tudo isso, você vai chegar a essa conclusão. E quando isso acontecer, vão ser 7 anos, né, que ele vai prometer a paz. Mas na metade dos 7 anos ele vai quebrar. E aí que Israel, ó, eu já estou pregando os acontecimentos do fim do mundo. E aí é que vai, ó, cair a ficha de Israel que ele não é o Messias, ele é o anticristo mesmo, e vão acreditar na Bíblia. No Novo Testamento. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, nosso Salvador Jesus Cristo, traduzido. Tá bom, irmãos? Então, creia nas suas orações, creia que você, aquele parente que você está buscando, aquela família que você está orando, que é aquela porta aberta que você está pedindo, que é aquela cura que você está tanto desejando na sua vida, vai acontecer. Não se esmureça. Se vista, se revista com a armadura de Deus para que você possa estar firme. Agora, jejue para estar intercedendo, porque senão você vai ficar fraco. Acorde de madrugada para estar intercedendo, senão você vai ficar fraco. Por quê? Porque quando a gente não jejua, aí acontece que nem aconteceu com esse menino aqui, ele não foi liberto. Por quê? Porque tem caixa de demônio que só sai com jejum e oração. E os discípulos passaram até vergonha. Entendeu? E ainda tem aquela carga negativa que vem sobre a sua vida e te desanima, te esmurece. Quando você jejua, não. Quando você jejua, aí Deus vai jogando por terra tudo aquilo ali. Porque você está dizendo... O que é o jejum? É para amortecer a sua carne. Para que essas orações cheguem no céu, amortece a carne. Está escrito lá, o verdadeiro jejum, você pode ler no livro de Isaías 58, todo o capítulo. O que é jejum? Tem gente que jejua para brigar com os outros, para fazer coisas que não deve, para ficar discutindo, para debater, para ficar questionando Deus. Não é para jejum. Jejum não é para questionar Deus. Jejum não é para ficar discutindo com os outros. Jejum não é para pedir a morte dos outros. Jejum não é para pedir a derrota dos outros, que nem estava aqui a plateia
os judeus esperando o Pedro para meter o sarrafo nele lá, quebrou a cara, que Deus entrou antes, né? Que eles não tinha muito judeu que não acreditava. E o próprio Pedro era judeu, irmãos. Era uma parte dos judeus que faziam isso. Não eram todos. Tinha muitos judeus que acreditavam em Jesus, como muitos gentios também estavam se convertendo. Porque Deus, ele veio também para os gentios, não veio só para os judeus. Nós fomos enxertados na videira de Cristo. Mas eles são o povo escolhido, né? Porque nós fomos enxertados, eles já existiam. Então, eu vou deixar essa mensagem com você, que você, daqui para frente, venha seguir isso que eu falei, se você não está seguindo. Se você está seguindo, ótimo. Mas se você está entrando em batalha por situações, e outra coisa, irmão, tem uma coisa muito importante. Às vezes, alguém chega pra gente e fala assim: ah, irmã, ora por mim. Meu marido saiu de casa. Olha só. Aí você vai orar. Você não sabe o porquê daquilo ali, ou como aquilo aconteceu, aí você vai orar. Eu aprendi, porque eu já fui intercessora da casa de Deus, em um tempo que eu era, um tempo abençoado aí que eu congregava, que até um pastor chegou e falou assim: não faça isso. Dou um mérito para ele, que ele disse isso. Sabe por quê? Porque você não sabe se aquele marido que ela está pedindo é marido de outra. Você não sabe. Entendeu? Às vezes você fala: ah, ora por si, assim. Ah, ora pelo meu trabalho, que estão me perseguindo. Mas ele dá mau exemplo dentro do emprego. Ele faz um monte de coisa errada dentro do trabalho dele. Tu vai orar por essas pessoas? Tu vai entregar na mão de Deus. Senhor, faz a sua vontade. Você vai... ou um homem ou uma mulher, né? Chega pra você, um irmão ou uma irmã. Ora por mim, porque o meu marido foi embora. Mas não, o marido não foi embora. O marido não foi embora. Ela deu em cima do marido. Da mulher, o marido da mulher que foi embora veio morar na casa dela. Aí você vai interceder que, a espada vai vir em cima de você. Porque você está fazendo uma coisa que Deus não quer. É guerra. Não faça isso. Não interceda. Porque João falou. Está lá no livro de João. Se você for lá, você vai ver. Se eu não me engano, é no livro de João ou de Pedro, está escrito assim: tem certos pecados, por esses digo que não ore. São pecados de morte. São pessoas que já conhecem a palavra de Deus e tá fazendo coisa errada. Tá andando com quem não deve. Né? Porque, eu antes bebia. Não bebo mais. Eu não caía por aí de bebida, irmãos. Eu bebia socialmente. Fumava. Não fumo mais. Mas eu, antes de ir para a igreja, já parei de fumar, porque me deu um problema muito sério respiratório. Antes disso, Deus já estava fazendo a obra. Antes de eu ir para a igreja. Conhecia mais ou menos Jesus. A gente não pode conhecer mais ou menos Jesus. Nós temos que conhecer Jesus de verdade, né? De verdade. Não podemos conhecer mais ou menos o Senhor. É de verdade, né? Então, é igual Jó, né? Então, o que eu quero falar nessa manhã nessa tarde desse dia de hoje, é que nós temos que crer. E nas nossas orações... E saber a hora que a gente tem que interceder, a gente tem que estar usando as nossas armas, que é o jejum, ou acordar de madrugada, buscar. Não sei se vocês gostam de monte, eu gosto de monte, porque você não é um monte que vai fazer nada contigo, não é um monte. Às vezes até o lugar faz uma grande diferença, porque que você não viu que quando o Senhor apareceu para Moisés naquela sarça, ele diz: tira a sandália dos seus pés. Às vezes o lugar faz uma grande diferença, sim. Você às vezes quando chega num lugar, você que lugar esquisito, tenebroso, tá me sentindo mal lá, porque nesse lugar é negativo, que são proferidas palavras malignas. Você vai se sentir mal mesmo. Aquele lugar esquisito, fedorento, cheio de coisas ruins, né? Quem vai querer ficar num lugar desse? Deus não habita nesses lugares, ele sai fora, claro e evidente.
O lugar faz uma coisa de diferença nesse sentido, que você sente paz naquele lugar. Então você vai lá para orar, vá para o monte orar. Ah, mas eu não sei. Ah, chama alguém. Depois vai, se estiver acostumado, vai sozinho mesmo. Para buscar. É só você e Deus ali orando. E crer que vai acontecer, irmãos. E já está ficando muito tarde. Já estou com 45 minutos, meu Deus. E eu queria deixar para vocês essa palavra. E falar para vocês a diferença entre oração e intercessão. Que a gente tem que se revestir. Tem que jejuar, tem que acordar de madrugada. Muitas das vezes, quando você não puder jejuar, que tem muita gente que toma remédio, não pode jejuar muito, acorde de madrugada que Deus se agrada, peça o Espírito Santo para te acordar de madrugada, Ele vai te acordar. Ou então, bota o relógio, bota o relógio, tenha força de vontade. Antigamente eu botava relógio, hoje em dia eu não boto, porque Ele já me acorda, Deus me acorda. Não vou dizer que todos os dias, mas praticamente quase todos os dias. E eu também estou orando assim de madrugada. É muito bom orar depois da meia-noite, né? E eu tenho certeza que tudo que eu estou colocando diante de Deus vai acontecer. E muitas coisas já aconteceram. Muitas coisas. Qualquer dia desse eu gravo um vídeo falando do que Deus já fez na minha vida. E eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigada por ter me usado, que essas palavras venham falar ao coração dessas pessoas que venham estar ouvindo, que o Senhor possa entrar com o teu poder e autoridade, repreender todo o mal na vida dessas pessoas, tanto irmão como irmãs, repreende todo o desânimo, o espírito de esfriamento, repreende toda obra maligna, toda seta, todo olho grande, toda inveja, toda a obra do inferno, todo o ocultismo, que o Senhor venha repreender em nome do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que o Senhor abra a visão, tire as escamas dos olhos dessas pessoas que estarão ouvindo essa mensagem e essa oração, em nome do teu Filho Yeshua HaMashiach. E eu vou estar cantando um louvor, e eu vou encerrar aqui, irmãos. Eu vou cantar um louvor que está lá na harpa, é o número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, com hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó, desce o fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó, desce o fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar. Ó, desce o fogo santo, do céu vem tu selar. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor os abençoe, os guarde, em nome de Yeshua HaMashiach, e que esse vídeo chegue aos corações que precisam ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus abençoe, irmãos, fica na paz.